Nossa terra, verso que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. E campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte, são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. Talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Nesse limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Neste limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Bom dia a todos. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para esta sexta sessão extraordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação do quórum regimental. Vereador Abel Fiel. Presente. Alexandre Zóio. Presente. Enfermeiro Alexandre. Presente. Anísio, presente. Cid do Sindicato. Caio Lima. Carlinhos do Sindicato. Cícero Investigador. Éder Mota. Vadinho. Presente. Flavinho. Sargento Sérgio. Raquel Espada. Doutor Salim. Santiago de... Presente. Senhor presidente, 13 vereadores presentes. Havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Passando a deliberar a matéria objeto desta convocação extraordinária. Coloco em discussão o projeto de lei número 30/2017, de iniciativa do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre a extinção da técnica de segregação de massa do regime próprio da Previdência do município de Ourinhos e da outras providências. Está em discussão? Com a palavra, vereador Edivaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através da TV Câmara, que nos acompanham através da internet, pessoas que nos acompanham na manhã de hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, o nosso país atravessa um momento muito difícil e de muitas discussões. Por quê? Porque nós estamos acompanhando, minuto a minuto, o que acontece no Congresso Nacional, no Senado da República,
com relação às reformas da Previdência, as reformas trabalhistas, e existe uma discussão muito grande a respeito de tudo isso. E o que nós estamos fazendo hoje aqui? Aquelas pessoas que estão nos acompanhando. Hoje é sexta-feira, 11 da manhã, e estamos discutindo um projeto de lei que dispõe sobre a extinção da técnica de segregação de massas do regime próprio da Previdência do município de Ourinhos e da outras providências. Olha a importância desse projeto. Nós estamos mexendo com o futuro do funcionalismo, dos servidores municipais, dos ativos, dos inativos, dos pensionistas, de uma forma extraordinária. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, ele teria que estar tramitando nas comissões. Esse projeto teria que ter o parecer jurídico da casa. Esse projeto teria que nos dar tempo para ouvir as pessoas, para ouvir os servidores, os aposentados, os inativos. Nós teríamos que chamar aqui pessoas que entendem do assunto, porque nós não podemos agir de forma irresponsável. E o que nós estamos pedindo aqui, senhor presidente e senhores vereadores, é transparência. E esse governo demonstra não ser transparente. Por quê? Porque nós aprovamos, senhor presidente e senhores vereadores, na primeira sessão extraordinária, projetos absurdos. Nós aprovamos projetos, nós chamamos a atenção aqui de todos, que nós não podíamos aprovar aqueles projetos sem ler, sem ter conhecimento, mas foi aprovado. E hoje o prefeito responde no Ministério Público por isso. Na sessão próxima passada, o que aconteceu aqui? Nós não estávamos presentes na sessão extraordinária. Nós tivemos que voltar atrás. Naqueles primeiros projetos, nós voltamos ali que a Secretaria de Serviços Urbanos ela seria encaminhada para a SAI. E ontem, depois de 4 meses, foi aprovado um projeto tirando a responsabilidade da SAI e passando para a Secretaria de Meio Ambiente. E hoje nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós precisávamos dar o trâmite normal. Esse projeto de lei é muito sério. Ele mexe com o funcionalismo, ele mexe com os aposentados, ele mexe com o futuro dessas pessoas. Mais uma vez, hoje é sexta-feira, 11 horas da manhã. E o absurdo de estarmos aqui numa sessão extraordinária para discutir e votar. Esse projeto chegou para nós, vereadores, ontem, para ser votado hoje. Existem dúvidas? Muitas dúvidas. Salvo o melhor juízo, esse projeto teria que ter aprovação do Ministério da Previdência. Eu não sei o que vai acontecer. Eu gostaria de convidar aqui, em tempo hábil, ouvir pessoas, por exemplo, como o Conselho Administrativo do IPMO, que deram uma segunda opção, colocaram uma segunda opção, e que eu não vejo no projeto. Cadê essa segunda opção? Onde colocaram essa segunda opção? No projeto, minha gente, aqui, no seu artigo 2º, o Executivo, no exercício financeiro de 2018, deverá encaminhar para aprovação legislativa o plano de amortização. Deverá. Aqui deveria estar escrito que mandaria em 2018. E
E essa foi a segunda opção do Conselho Administrativo. Nós teríamos que ter tempo para ver isso. Nós não poderíamos aprovar isso de forma alguma. Desde já, eu gostaria de adiantar que o nosso voto é contrário, que nós vamos oficiar o Ministério da Previdência, que nós vamos oficiar o Ministério Público, que nós vamos encaminhar para o Observatório, que vem fazendo um trabalho exemplar, um trabalho digno de aplauso. E nós gostaríamos de ver também aqui, cadê o sindicato? Cadê o sindicato do funcionalismo? Cadê o posicionamento do sindicato? O sindicato deveria estar à frente disso. Senhor presidente, senhores vereadores, nós teríamos muita coisa para falar, nós colocamos no papel algumas coisas aqui, e não sei se vai dar tempo de ler, mas vamos. Com relação à urgência, a urgência urgentíssima requerida pelo senhor prefeito demonstra a falta de cuidado para com o assunto que pode causar sérios problemas futuros aos servidores municipais, quer que seja ativos, inativos ou pensionistas, e que, por essa razão, deveria ser tratado com estudos pormenorizados a essa matéria. Vejamos, após o término das eleições, foram indicados pelo prefeito profissionais que, segundo ele, tinham condições de analisar a situação do município para possibilitar sua governabilidade. Assim foi composta a equipe de transição, a qual não o fez. Deveria fazê-lo, para que quando da posse já tivesse ciência sobre o que encontraria, inclusive para contestar. Se fosse o caso, mas nada disso ocorreu, basta ver a ata de transição do cargo, devidamente publicada no Diário Oficial do município, sem qualquer contestação por quem de direito, no caso o prefeito Lucas Pocai. Até porque com 8 anos de mandato como vereador mais votado deveria ter, como fiscal da coisa pública, por ter o poder e dever de assim proceder, caso não concordasse com o que lhe foi apresentado pela administração protérita. Na justificativa, não impressiona a longa justificativa apresentada, que vem encartada com números, documentos, fatos, que torna totalmente inviável sua apreciação no prazo de algumas horas entre a entrega do material aos senhores vereadores e o início da sessão extraordinária. Uma análise. Apenas no corpo do projeto se verifica-se que o artigo 2º, que nós já falamos, se apresenta com a seguinte redação: o Executivo Municipal, no exercício financeiro de 2008, deverá encaminhar para aprovação legislativa o plano de amortização do déficit atuarial do Fundo de Previdência, nos termos do artigo 19º da portaria de número 403 de 2008, do Ministério da Previdência Social. Por que não encaminhar para aprovação? Por quê? Vale bem também, e por quê não já estar pronto no plano de amortização para a inclusão nesse mesmo projeto, o parcelamento? Vale por bem lembrar que será encaminhado no exercício financeiro de 2008, e o que leva a crer que algumas providências efetivas, se o projeto for realmente encaminhado à edilidade. Só será posta em prática em 2019, é lógico, é claro, quando os recursos estarão minguados no fundo que se pretende unificar, gerando ainda mais dificuldade para o equacionamento. Após essa análise quase que telegráfica, devido o tempo, haja visto a realização das sessões camarária,
a realizar-se às 11 horas desta sexta-feira, sem avaliação de mérito do projeto em estudo, nem, contudo, querer esgotar os assuntos a ele referido, pois se trata de uma decisão política do prefeito, que quer dividi-la com os senhores vereadores. Nada mais a fazer, senão transcrever aqui parte do material produzido pelo Ministério da Previdência Social no ano de 2015. E assim faço, extraído da página 12ª da nova nota técnica, número 3 de 2015, a iniciativa adotada por alguns estados, no caso Minas Gerais, Rio Grande do Norte, e sinalizada por outros, no caso Paraná, de desfazerem o modelo da segregação de massa, reunificando os recursos do plano previdenciário e do plano financeiro em um único fundo, desse modo permitindo que os recursos acumulados ao longo de mais de 10 anos sejam consumidos em poucos meses ou no máximo 2 ou 3 anos, representa um risco real e iminente de retrocesso desta política pública. Por se tratar de política pública de Estado, referida expressamente no texto constitucional, pode-se questionar a legitimidade de um governo que tenha para, ainda no amparo da lei aprovada pela maioria do parlamento local, desconstituí-la, lançando fora o esforço de governo anteriores e transferindo um fardo ainda mais pesado para os governos futuros. Cabe refletir que a desconstrução da política pública de equilíbrio financeiro e atuarial defende não apenas o texto constitucional, artigo 40 da Lei de número 9.717 de 1998, o artigo 1º, como também a Lei de Responsabilidade Fiscal, norma de abrangência nacional editada com base na competência que a Constituição atribuiu à União para legislar sobre finanças públicas, no seu artigo 163, e limites para as despesas com o pessoal ativo e inativo, artigo 169, que refere expressamente ao seu artigo 69, 69, e ente da federação que mantiver e vier a instituir o regime próprio da Previdência Social, para seus servidores referir-se-á caráter contributivo e organizará, com base às normas de contabilidade, e atuaria que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial. Trata-se de conduta notoriamente que contraria a responsabilidade na gestão fiscal, que segundo o seu primeiro artigo, 1º da LRF, pressupõe ação planejada e transparente, em que se previnham riscos, corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Senhor presidente, senhores vereadores, nós pegamos isso, colocamos no papel, porque não daria tempo. Mas é importante falar para os senhores vereadores que esta sessão poderá entrar para a história da nossa cidade. Se futuramente o funcionalismo, os aposentados, tiverem consequências drásticas, vai ser lembrado desta sessão extraordinária, às 11 horas, uma sexta-feira, onde o funcionalismo não pode comparecer na casa. Isso é triste, isso nos causa uma tristeza muito grande. De urgência isso, meu Deus. Parece que tem medo de tramitar na casa, parece que tem medo do jurídico da casa, parece que tem medo de nós conversarmos com pessoas que entendem um pouco mais do assunto. Isso é o futuro do funcionalismo. Isso é o futuro do funcionalismo. Só para encerrar, vereador. Todo mundo tem 1 minuto a mais, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez eu gostaria de chamar a atenção de todos porque está acontecendo na manhã de hoje, sexta-feira, 11 horas. É normal e natural que esse projeto tramitasse
de uma forma tranquila e serena na casa, para que pudéssemos justificar ao funcionalismo, que merece o nosso respeito, a nossa consideração. O prefeito já demonstrou que não tem consideração pelo funcionalismo, não valorizou quando podia, e não venham aqui falar que eles não vão ter dinheiro para pagamento, que isso não é verdade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Abel Fiel. Senhor presidente, nobres vereadores, quero fazer um breve resumo aqui, respeitando os nobres vereadores, respeitando o tempo de casa de Vossa Excelência, o senhor vereador Edivaldo Lúcio Abel. Eu trago um vídeo aqui do reconhecimento de Vossa Excelência, vereador Vadinho, entendendo a situação que o prefeito Lucas Pocai iria pegar a administração. Até gostaria que o Adriano colocasse o vídeo ali. O que nós estamos acompanhando no nosso país, senhor presidente, prefeito Lucas Pocai, Ferreirinha, doutor Ferreirinha, vice-prefeito, é que o nosso país está quebrado. Alguns estados estão totalmente quebrados. E a grande maioria dos municípios do nosso país estão quebrados. E isso não é diferente também aqui da nossa cidade de Ourinhos. O nosso município se encontra numa situação muito difícil. Eu estou no meu 8º mandato e posso adiantar a todos vocês que o prefeito Lucas vai assumir uma cidade endividada, quebrada. Pois não, vereador. Senhor presidente, todas as vezes, quando falo aqui, colocam esse vídeo. Eu já vi nas redes sociais, só que eu gostaria que colocassem o vídeo na íntegra, para ver o finalmente do que eu falo. Realmente eu falo isso, eu fui atrás, eu busquei a dificuldade que não só Ourinhos, mas com todos os municípios. Mas nós estamos observando, senhor presidente e senhores vereadores, que todas as contas da ex-prefeita Abel estão sendo aprovadas. A situação é difícil, não de Ourinhos, como de todos os municípios. É verdade, mas isso não cabe a algumas aberrações como essa que está acontecendo aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Eu que agradeço, vereador Edivaldo. Vereador. Espera aí, por favor, Adriano, volte o tempo do vereador Abel Fiel, por favor. 1 minuto. Obrigado. Nós entendemos perfeitamente, vereador Edivaldo Lúcio Abel, entendemos da sua capacidade, da sua atuação na casa, que como oposição tem feito um papel muito importante, até pela questão da garantindo a democracia na nossa cidade. Mas nós sabemos, sim, que a cidade, que a administração está quebrada. Não posso dizer aqui jamais que a administração A ou B roubou ou fez algum desvio de dinheiro, jamais eu posso dizer isso aqui. Mas eu posso dizer que os cofres da prefeitura estavam zerados, isso eu posso dizer, né? E observando aqui, eu quero primeiro falar da urgência de nós estarmos votando hoje esse projeto, e quero falar do porquê que o prefeito convocou uma reunião extraordinária, para que fosse nessa manhã de sexta-feira, porque se nós não aprovarmos hoje esse projeto, os aposentados e pensionistas
não irão receber seus salários. Soube aqui nos corredores dessa casa hoje, que tinha uma fila no banco, e saiu um funcionário lá do banco e disse assim: quem for aposentado e pensionista pode voltar para casa que não tem dinheiro na conta. Hoje, no dia de hoje, aconteceu isso. E aí, o pobre do trabalhador aposentado como eu, ele não pode esperar, porque a latinha lá, ela esvaziou. Ele não pode esperar, ele tem que receber o seu salário. Inclusive, quando recebemos a informação desse projeto, o presidente da casa pediu ao prefeito que fizesse uma reunião com urgência e nos explicasse a relevância dessa urgência. E foi assim, fomos convidados para uma reunião, onde ali tinha secretário financeiro, secretário jurídico, onde nos explicou. E quando começou a explicar, esse vereador aqui, disse assim na reunião: eu gostaria de votar esse projeto só na semana que vem. Gostaria que votasse esse projeto. Eu proponho aqui na mesa que vote esse projeto a semana que vem. O prefeito falou assim para mim: eu não aceito, de jeito nenhum. Eu preciso que vote esse projeto na sexta-feira, porque aqueles trabalhadores aposentados e pensionistas que tanto contribuíram para a cidade de Ourinhos não pode ficar na mão nesse momento tão difícil. E aí eu comecei a entender. Aí eu fui perguntar: mas prefeito, por que não fizeram esse estudo antes, para nós estudar na Câmara? Aí eu abri aqui, que é uma empresa que faz atualização, né, que faz todo o balanço, balancete, sei lá qual é a melhor palavra, que faz auditoria para saber das contas, que foi a que fez no ano de 2011, e foi a mesma que fez agora, entregou esse documento para a prefeitura, está aqui, entregou no dia 19 de abril. No dia 19 de abril de 2017, ele entregou a auditoria. Agora, veja bem, nobre vereador, presidente, nós sabemos como funciona a burocracia na administração pública, que tem que se encaminhar para o departamento jurídico, tem que ouvir o conselho de administração do IPMO, tem que ouvir, e foi feito isso. Tem aqui uma ata aprovada pelo conselho desse levantamento e dessa opção que esse plano aqui, que não foi feito pela administração, mas por essa empresa contratada. Tem aqui também o parecer do departamento da Procuradoria do município, que, para quem não sabe, a Procuradoria do município não são cargos nomeados de confiança, são advogados preparadíssimos, concursados, servidores efetivos também, e que deram parecer favorável também. Está aqui no projeto. E aí, quando os procuradores devolveram, já devolveram aqui, se não me engano aqui, no dia 28, agora, de abril. E aí, quando essa empresa fez as opções no ano de 2011, que foi feita essa auditoria no ano de 2011, essa empresa deu aqui 4 opções, 4 alternativas para a administração decidir que caminho tomasse. E a administração optou pela 4ª opção, que era aquela de economizar mais, de dividir o fundo. Então, quando alguém ouve segregação da Previdência lá em massa, é o quê? Dividiu parte de aposentado
de 2003 para trás, que já estavam aposentados, e quem ia aposentado ali para frente. Então, a administração, naquela época, 2011, ele quis fazer essa opção, a quarta, porém, que era uma das mais ruins, para o aposentado e para o servidor. Para a administração, sim, seria a melhor opção, para economizar. Aí, o que aconteceu? Essa opção de 2011 para cá, que o prefeito fez, enviou o projeto para a Câmara, e que foi aprovado, ele dividiu os fundos, começou a contribuir 22% em um fundo e 13% no outro fundo, patronal, a contribuição patronal. Certo? E no qual ele deveria continuar nos 22% patronal nos dois fundos. Ou então fazer um repasse ali no fundo. Mas isso ele não fez. Deixou acontecer. E isso veio rolando de 2011 para cá. Aí quando chegou em dezembro de 2016, dá a impressão até que foi caso pensado, acabou o dinheiro de um fundo. Acabou. Ficou 43 milhões em um fundo, com 5 aposentados, e ficou um fundo no mês de dezembro, de janeiro, quando o Lucas Pocai assumiu, com 960 aposentados e pensionistas, com fundo de 200, 600 mil reais. Aí, a partir de janeiro, então, o prefeito teve que tirar dinheiro, é o aporte que nós falamos aqui, teve que tirar dinheiro, sei lá se da saúde, da educação, da onde, de qual secretaria ele foi obrigado a tirar, para fazer esse depósito na conta lá do fundo de pensão, senão o aposentado não teria o pagamento nem em janeiro. Em fevereiro não foi diferente, em março não foi diferente. E totalizou essa somatória em 2,5 milhões, 2,5 milhões reais, mais ou menos, que o prefeito tirou dos contribuintes para pagar os aposentados. E que são merecedores, que foi o que contribuíram para a nossa cidade. E agora, chegou o momento de tomar uma decisão. Porque não pode deixar o trabalhador aposentado, que muitas vezes o seu salário 50% é comprometido com medicamento. Agora, graças a Deus, melhorou os medicamentos nos postos. Porque nós achamos ou pensamos que daqui 20 anos, 30 anos pode prejudicar o trabalhador. Outra questão, que quando o prefeito de 2011, ele fez essa segregação, eu acho que ele não era obrigado a fazer o aporte. Ele não era obrigado, deixo claro aqui, ele não era obrigado a fazer. Mas ele tinha, por questão de bom senso, de consciência, pelos que contribuíram ao longo dos anos, que são os aposentados, e fazer um depósito lá no fundo de pensão para que não acontecesse isso hoje. Agora o prefeito vem com uma grande responsabilidade, que é vamos dar um exemplo aqui, extinguir essa segregação. Como que seria? É como eu tivesse uma caderneta de poupança e uma conta corrente. Aí eu tenho dinheiro na poupança, não tenho na conta corrente. O banco vai cobrar o juro da minha conta corrente. O que eu vou fazer? Vou tirar o dinheiro da poupança e vou pôr na conta corrente, para socorrer. E é isso, fazendo um resumo, é isso que o prefeito está fazendo. Juntando os fundos para garantir a folha de pagamento dos servidores aposentados e pensionistas, e já assumindo a responsabilidade de fazer um parcelamento a partir do ano de 2018, para começar a resolver a situação dos servidores.
inativos, que são os aposentados. E se não bastasse tudo isso, o orçamento da administração passada encaixou lá, colocou no orçamento para fazer os aportes, ou seja, para tirar o dinheiro da prefeitura e colocar no fundo. Eles aprovaram, mandou aqui para essa casa 10 milhões, sendo que nas contas teriam que ser no mínimo 21 milhões para poder fazer a folha de pagamento. Então, nobres vereadores, peço para que vocês votem com toda certeza que é com grande responsabilidade que estamos votando nessa manhã. Porque nós temos que votar esse projeto, tem que sair daqui correndo, ir lá para a prefeitura, para poder liberar o dinheiro para que os aposentados possam receber os seus salários. Nobre vereador Edivaldo Luchabel, nobre vereador Flavinho, peço o apoio de vocês também, porque é grande responsabilidade a nossa hoje. Muito obrigado, senhor presidente, era isso. Continua em discussão, com a palavra Sargento Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente nessa manhã, munícipes que nos assistem pela TV Câmara, meu cordial bom dia. Senhor presidente, eu queria emitir aqui o meu parecer, respeitando, sem dúvida, o que já foi falado, né? Temos, sem dúvida, a consciência, senhor presidente, da sensação de insegurança que isso traz aos servidores. Temos, sem dúvida, né? Mas eu tive tempo para ler toda a convocação, todo aqui o projeto, e é um título que realmente traz uma insegurança, porque diz lá, dispõe sobre extinção da técnica de segregação de massas do regime próprio da Previdência do município de Ourinhos. Mas, lendo, a minha conclusão é outra. Queria dizer aqui aos servidores que estamos ao lado de vocês. Estamos do lado do bem. Todos sabem das dificuldades do IPMO. O IPMO, hoje, ele atende 3.000 funcionários ativos e quase 1.000 inativos. E são exatamente os inativos que estão comprometidos com seus salários. Neste ano, 2017, em apenas 4 meses, de janeiro a abril, a Prefeitura precisou fazer aportes mensais que já somam R$2.500.000. É um dinheiro que não tinha previsão orçamentária, né? Por que foi feito? Porque o IPMO não disponibiliza, no momento, de verba para cumprir o compromisso com os nossos nativos, que somam quase 1.000 pessoas aposentadas, considerando aí os inativos e também as pensionistas, né? Até dezembro, se essa sangria continuar, o valor que sairá dos cofres da Prefeitura chegará a R$21 milhões. Então, é o momento, temos que tomar uma iniciativa. Esse dinheiro, esses 2,5 que já se foram e os 21 milhões que iriam se prosseguir, é dinheiro que faltou para conceder o aumento ao funcionalismo público. É dinheiro que falta para fazer o recapeamento tão necessário. A respeito do modelo de previdência própria adotado no Brasil no ano de 1998, não deu certo. Não deu certo. E Ourinhos não foge a essa regra. Não é uma exceção. É um dinheiro assim enorme, que compromete
assim, através do expressivo déficit e um grande desequilíbrio financeiro. A proposta desse projeto hoje em discussão não é um ato isolado do prefeito, não é. Ele já é uma recomendação do Ministério da Previdência aos municípios que lidam com esse problema. No nosso caso, o assunto foi discutido e debatido em assembleia pelo Conselho de Administração do IPMO, cuja diretoria é composta de servidores públicos. E a conclusão dessa reunião consta em ata. E vê como única alternativa a extinção do modelo de segregação ora proposto. Então, essa reunião do IPMO, ela aprovou a remessa a essa Câmara para avaliação e aprovação. O assunto também, senhor presidente, foi encaminhado à Procuradoria-Geral do município, que analisou, estudou e emitiu um parecer. O que a Procuradoria concluiu? Que não há impedimento constitucional. Ele está amparado pela legislação e opinou pela remessa à Câmara para apreciação e votação. Diante do que foi colocado aqui, as conclusões: se em 4 meses houve um aporte de R$2.500.000, sem previsão orçamentária, e até dezembro isso chegará a 21 milhões, se no Brasil todo esse modelo de regime não deu certo, o assunto foi discutido em reunião do Conselho da IPMO, composto de funcionários públicos que recomendou que fosse enviado à Câmara para aprovação. Então, finalmente, o que se conclui? O que eu acho, o que está escrito aí, que o projeto ele não penaliza os funcionários ativos, ele não sobretaxa salários, não muda nada na aposentadoria. Diante de tudo, eu votarei pela aprovação. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Flávio Luiz Ambrosim. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Excelência, eu também não poderia deixar de usar a palavra em relação a esse projeto. E ouvindo os vereadores atentamente aqui, os vereadores que me antecedeu, eu não concordo, Excelência, de votar um projeto dessa natureza numa sessão extraordinária, Excelência. Não justifica. Nós temos aqui na casa, e eu já falei isso na última extraordinária, nós temos aqui a Comissão de Justiça e Redação, nós temos o jurídico da casa, o procurador da casa, para dar parecer em relação a projetos dessa natureza. Falar que os aposentados e os pensionistas correm risco de não receberem? Excelência, isso não procede, isso não é verdade, Excelência. Isso não justifica, Excelência. Que tem que provar hoje. Nunca aconteceu isso. Nunca os pensionistas e os aposentados ficaram sem receber. E hoje, se não aprovar o projeto, os pensionistas e os aposentados correm risco de não receberem. Excelência, não é verdade. Isso é incompetência. Isso mostra incompetência.
porque fala que não conhecia a situação, que era necessário fazer os aportes. 8 anos como vereador na casa, o chefe do executivo deveria ter esse conhecimento. Era necessário. Foi votado aqui, Excelência. Passou pela casa. Em relação ao projeto, o projeto tem muitas falhas, Excelência. Tem muitas situações que precisam ser analisadas, estudadas com o tempo, consultando as pessoas que entendem mais do que nós sobre esse projeto. Opiniões, consultar pessoas que têm esse conhecimento, até mesmo porque o projeto, ele mesmo, Excelência, no artigo 2º, o Executivo Municipal, no exercício financeiro de 2018, deverá encaminhar para aprovação legislativa o plano de amortização do déficit setorial. Excelência, ele não deverá, ele tem que apresentar, Excelência. Ele tem que apresentar. E essa situação, a única coisa que está sendo feita é empurrando para as próximas gestões. É para a próxima. Se é uma situação agora, nós temos que resolver, Excelência. E já estava previsto essa situação. Não é agora, não pode falar que foi pego de surpresa. Já era de conhecimento de todos os vereadores dessa casa, da legislatura anterior, que isso ia acontecer. E agora? 5 meses de mandato, manda esse projeto numa sessão extraordinária. Ah não, tem que ser votado hoje, senão corre o risco dos aposentados não receberem. Mas foi feito o estudo com o tempo, passou pelo conselho do IPMO, Excelência, que eu respeito as pessoas ali, mas eles tiveram tempo para analisar. Quem não está sendo respeitado é a Câmara, que não tem tempo de analisar. O conselho teve, que são 5 conselheiros nomeados pelo prefeito, que são cargos de confiança nomeados pelo prefeito, Excelência. Então, é claro, respeito o conselho e sei da honestidade, da humildade, mas são cargos nomeados, são funcionários lá que antes a lei diziam 10 anos, ser funcionário de 10 anos. Hoje a lei é 3 anos, Excelência. Mudou do dia para a noite naquela sessão extraordinária, que muitos não perceberam essa situação. Funcionário, para fazer parte do conselho do IPMO, teria que ter 10 anos de casa. Hoje, com 3 anos, Excelência. E tinha algumas situações ali, algumas qualificações que as pessoas que eram exigidas, hoje não é exigidas mais. Outra situação, Excelência. No projeto, deveria, Excelência, já constar o parcelamento. Nós já teríamos aqui nesse projeto aqui, constar o parcelamento, Excelência, e isso também aqui não conta, não consta. Na justificativa, Excelência, falam de novas regras que poderão surgir até o final do ano, aumentando o parcelamento para 50 anos. Por isso que eu falo, empurrando para próximas gestões. Mas também pode mudar para menos. Se o prefeito não apresentar o parcelamento junto com a lei de extinção da segregação, o município não estará com um plano de equacionamento da dívida vigente. Com isso, perderá o registro do IPMO, impedindo que a cidade receba emendas dos deputados e convênios estaduais e federais. Excelência, tinha que constar no projeto já. Nós corremos um sério risco aqui, Excelência. Aí sim, seria votar de urgência, se acontecer isso. Voltar um projeto para a Câmara, e daí sim, nós aqui, vereadores, teríamos que analisar com urgência. Foi citado aqui, Excelência,
uma outra situação em relação à Procuradoria do município, que ela deu parecer, que ela analisou, que ela estudou, e a competência deles, a gente conhece a competência, sabe da responsabilidade. E na própria justificativa, nas considerações finais, Excelência, considerações finais, no B, o projeto de lei cria novas despesas públicas de natureza continuadas, de maneira que devem ser observadas as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000, principalmente no que se refere à estimativa de impacto financeiro, declaração do ordenamento de despesa e demonstração da origem dos recursos a serem aplicados para cobrir as novas despesas. Artigo 5º, artigo 16, inciso 1 e 2. Excelência, nesse projeto também não há o impacto financeiro, Excelência. São várias falhas. Por isso, Excelência, essa urgência, votar dessa forma, é um absurdo. Não passaria, Excelência, com toda certeza, para a Comissão de Justiça e Redação, se ela analisar esse projeto a fundo. Não passaria, na opinião deste vereador, Excelência, no jurídico da casa. Aqui a própria conclusão do Procurador-Geral do município se manifesta que há a necessidade do impacto financeiro. E cadê essa situação? Aonde, Excelência? Excelência, nós estamos aqui, o Executivo Municipal está jogando para as próximas gestões essa situação que vai complicar muito mais ainda. Se está preocupado com os pensionistas, se estão preocupados com os aposentados, essa situação tem que ser resolvida agora. Não é jogar para frente, porque lá na frente vai ser muito pior. Lá na frente, nas próximas gestões, aí sim, o aporte financeiro, se hoje é uma situação, se é um valor, pode ter certeza que o valor das próximas situações, nos próximos anos, vão ser muito maior do que seria hoje, Excelência. Era isso e muito obrigado. Com a palavra, vereador Santiago. Senhor presidente, senhores vereadores, público e imprensa presente. Senhor presidente, hoje eu quero falar para aquele servidor que nos prestigia, que nos assiste hoje, nem todos estão aqui pela TV Câmara, que hoje realmente é uma sexta-feira onde são quase meio-dia e nós estamos aqui. Se estamos aqui é porque se preocupamos com o servidor, por isso estamos aqui nessa sexta-feira. Quero parabenizar o vereador Abel. Acho que o vereador foi muito claro em suas palavras em relação a esse projeto que nós vamos votar nessa manhã. Eu não poderia deixar de ocupar essa tribuna e falar sobre a tranquilidade que eu estou votando nesse projeto. O senhor sabe por quê, senhor presidente? Porque nenhum de nós que estamos aqui, nós somos técnicos da Previdência. Nenhum de nós. Nós somos hoje o juiz que vai julgar sobre parecer, e os pareceres estão aqui, estão bem fundamentados. Por que nós não vamos dar esse voto de confiança para o senhor prefeito? Por quê? Fala para mim, senhor presidente. Não tem o porquê. Amanhã ou depois, se tiver que regularizar alguma coisa, nós voltaremos aqui e vamos regularizar. E isso que eu quero falar, esse é um governo que se preocupa com o servidor. O prefeito não vai colocar em risco o seu mandato, de não correr risco de não receber emenda por causa de um projeto desse. Então, senhor presidente, eu estou muito tranquilo em votar esse projeto de segregação de massas, porque isso vai gerar o equilíbrio financeiro no Instituto da Previdência. É isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador investigador Cícero.
Senhor presidente, eu queria parabenizar, como disse o nobre vereador Santiago, as palavras do vereador Abel. De uma forma técnica, ele expôs bem os fatos em relação a essa discussão. Mas eu também, se me permite, eu gostaria de fazer algumas complementações às colocações de Vossa Excelência. A princípio, eu começo dizendo que eu votarei favorável, sem nenhum temor a essa situação. Até porque, primeiro, falou-se aqui no plenário em que o Executivo Municipal deverá um futuro do presente, é uma obrigação. Se nós fôssemos analisar o sentido da palavra na língua portuguesa, teria sim alguma dúvida se fosse deveria, um futuro incerto não sabido. Né? Então, deverá, ele está assumindo uma responsabilidade aqui, que também será dividido com as demais gestões daqui para frente. Um novo gestor não vai poder se omitir dessa responsabilidade de nós termos que, no momento desse, ter que decidir o futuro dos aposentados. Falou-se também que o prefeito Lucas Pocai teve 2 mandatos, e desses 2 mandatos ele não se atentou nessa situação. A oposição teve 7 mandatos, está no 8º mandato, e por nenhum momento ele se chamou a atenção para verificar a necessidade de uma reforma, de um cuidado. Eu digo até mais, a administração anterior, eu fiz algumas anotações. Como disse o nobre amigo Abel Fiel, o governo anterior ele não tinha nem até a obrigação, mas ele tinha a obrigação moral. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque foram tirados R$1.200.000 para a finalidade de construção de um prédio da IPMO. Esse dinheiro foi tirado para que se realizasse uma obra que a prefeitura não tem esses assentamentos. Um dinheiro não reposto, um dinheiro mal administrado. E um outro fator, os aportes realizados até o presente momento, que chegam aí por volta de 2,5 milhões, são 2,5 milhões a menos de prestação de serviço para a sociedade. E essa cobrança, ela continua da mesma forma. Por que o serviço não foi realizado? Por que não há o asfalto? Por que não há o tapa-buraco? Por que não há isso? Por que não há remédio? Porque o prefeito tem uma responsabilidade de tapar um buraco que não é dele. Porque em 4 meses ele não causou toda essa situação que nós estamos vivendo hoje. Na verdade, toda essa condição, onde se fala que a gestão ela tem que resolver isso agora, a oposição se esquece que isso foi empurrado até a presente data. E, em um determinado momento, alguém tem que tomar uma atitude de responsabilidade, de atrair para si uma solução, ainda que ele vá dividir com gestões futuras. Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui o meu apoio ao prefeito por essa iniciativa, dizer para todos que nos acompanham nesse momento que o meu voto é positivo. Não sou temeroso em apoiar numa situação dessa, porque eu sei que a atual administração ela tem a humildade suficiente que, se preciso, esse projeto voltará para a Câmara, nós discutiremos quantas vezes for necessário. Entendeu? Eu prefiro pecar na tentativa do que pecar na omissão. Tentaremos quantas vezes forem necessários. A gestão Lucas Pocai tem o meu apoio, tem o meu crédito. Faço uma gestão para o povo, uma gestão limpa, uma gestão com cara
de uma administração para o povo. Senhor presidente, seria redundância eu continuar nessa linha e dizer que o prefeito pode contar com o meu apoio. Não voto isso aqui com a menor dúvida e tenho certeza de que estaremos fazendo o melhor para a cidade de Ourinhos. É só isso, senhor presidente. Agora com a palavra, vereador Anísio Felicetti. Senhor presidente, nobres pares, público, imprensa presente, serei bastante sucinto, breve, uma vez que, principalmente o vereador Abel, que nos antecedeu, ele foi de uma maestria no seu discurso. Quero parabenizá-lo, não está presente, parabenizar o vereador Abel, que praticamente fez no seu explanado aquilo que realmente é e o porquê que nós estamos aqui. Mas como eu votarei sim, eu não poderia de dar o meu posicionamento, o porquê de estar votando sim nessa sexta-feira. Estou aqui com prazer e estaria sábado, domingo, se fosse necessário, quando trata-se principalmente de funcionário público e hoje, dessa feita, funcionários aposentados. Como já foi dito, é do nosso conhecimento, sim, que hoje o Instituto está quebrado, com apenas 550 mil aproximadamente para se fazer a folha, e não é o suficiente. Então, da necessidade desse projeto de urgência, da necessidade de nós estarmos aqui, porque estamos tratando de pessoas, funcionários aposentados, famílias que necessitam do seu salário e que tanto contribuíram para o nosso município, tanto trabalharam para o nosso município, e hoje está nessa situação por irresponsabilidade de administrações passadas que não cumpriram o seu papel, que não fizeram o dever de casa. É claro, está aqui no projeto que haveria 4 opções e foi escolhido aquela com o objetivo de empurrando com a barriga. Naquele momento, sim. Por quê? Sabia-se naqueles momentos, sabia-se naquela época que o que se recebia era menos do que se pagava. Então, mensalmente já ia se criando um déficit. Então, da necessidade de estar se fazendo esse aporte para ir equilibrando as contas. E isso não foi feito. O projeto não obrigava. Mas como foi dito pelo nobre vereador, investigador, Cícero investigador, moralmente, dentro de uma obrigação, de uma ética, e pensando no servidor, nos inativos, sabia-se que um dia esse dinheiro ia faltar. Sabia que esse caixa ia diminuir, ia zerar. E está acontecendo hoje. Então, aquilo que não foi feito, aquilo que não fizeram, está sobrando para que o atual prefeito faça, para que os inativos tenham o seu salário, para que possa receber os seus vencimentos. Então, nós estamos aqui tranquilo, com responsabilidade, com conhecimento de causa, sabendo da necessidade da votação desse projeto de urgência, porque não há o recurso. E aí eu faço a pergunta, tem que fazer, tem que pagar, mas vai se tirar da onde? O governo municipal Lucas Pocai já repassou, como já foi dito, 2,5 milhões de aporte, 2,5 milhões já foi repassado para o Instituto, para quê? Para que os aposentados pudessem receber os seus vencimentos. E vai continuar fazendo isso até quando? Tirar de onde? Uma vez que já foi dito, inclusive pela oposição, que o governo, que a situação do município financeiro está quebrada. Então, a necessidade, sim, de votarmos esse projeto, um projeto que vem solucionar uma lacuna que deixaram lá atrás, que já deveria ter sido feito, e foi empurrando, e hoje essa necessidade nós votarmos. E, principalmente, voto com tranquilidade em saber que no próprio projeto fala que a partir de 2018, e foi muito bem explicado pelo nobre vereador Cícero,
que há sim a responsabilidade, o comprometimento, a obrigação do parcelamento desse débito, desse déficit, dessa dívida. Tranquilizando aqui os funcionários inativos, tranquilizando aqui os aposentados, que a partir desse projeto, a partir do ano que vem, tranquiliza-se, resolve-se o problema, uma vez que o projeto de lei exige-se do prefeito atual e dos que virão esse parcelamento, o depósito na conta dos inativos. Então, nós votamos com tranquilidade, nós estamos aqui resolvendo, solucionando o problema dos nossos aposentados, dando a ele condições de agora e condições para o futuro estar recebendo os seus vencimentos. Pois não, senhor? Uma parte, sim. Parte. Como bem dito por Vossa Excelência, essa sexta-feira, com início às 11 horas, onde os funcionários não estão presentes, como foi dito anteriormente pela oposição, nós podemos dizer que é o passo inicial, o marco inicial de uma responsabilidade do administrativo em se parcelar para que os aposentados, os pensionistas não venham ter a sua dificuldade em recebimentos futuros. Muito obrigado. Pois não, não. Vereador, eu esqueci de falar no meu pronunciamento, mas esse projeto também é de suma importância, que nós não podemos esquecer do passado, aonde, meados dos anos 2000, aí, o prefeito daquela gestão deixou 3 folhas de pagamento em atraso. Então, isso que a gente tem que ver. E mais uma, vereador Anísio. Foi falado aqui sobre as contas da ex-prefeita que estão sendo aprovadas. É o mínimo que ela pode fazer em respeito aos nossos orienses, porque não teve ação de governo nesses últimos 4 anos. Isso é o mínimo que ela tem que deixar para a nossa cidade. Muito obrigado. Eu agradeço a parte dos nobres vereadores e já vou encerrando a minha fala, senhor presidente, apenas concluindo que, nesses últimos anos, nos últimos 12 anos, e está aqui no projeto, 31 milhões foi consumido do Instituto dos Servidores por não haver o aporte. Então, é do conhecimento nosso que o que se arrecadava era menos do que se pagava. Então, a necessidade de utilizando esse dinheiro que estava em caixa. Isso eles foram fazendo. Foram 31 milhões. Então, se todo ano tivesse a hombridade, o dever, estamos consumindo esse caixa, estamos esgotando, então vamos fazer esses aportes, vamos estar depositando, hoje nós estávamos com a situação solucionada. Então, na verdade, o Lucas Pocai, o atual prefeito, ele não está empurrando para as gestões futuras. Ele está solucionando um problema, porque assumiu um rombo, um Instituto da Previdência quebrada, como está assumindo uma prefeitura quebrada, e ele está solucionando o problema com esse parcelamento de momento. Nesse ano, o ano que vem, ter o recurso, com essa unificação do Instituto, o recurso para os servidores inativos, e nos anos futuros, com a obrigação desse atual prefeito, e os que virão, de estar pagando esse déficit, essa dívida de mais de 1 bilhão para os nossos aposentados, de uma forma parcelada, com tempo, com o orçamento que os próprios prefeitos farão. Então, estou tranquilo, vamos votar sim, para que os nossos aposentados tenham dignidade, para que os nossos aposentados possam ter o pão na sua mesa. Obrigado. Com a palavra, vereador Éder Mota. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, aquele que nos assiste, nós estamos aqui numa manhã decisiva, se tratando de um assunto muito delicado, que é dos nossos aposentados do município de Ourinhos, tendo a responsabilidade de aprovar um projeto de extrema necessidade para o povo ouriense. Haja vista, senhor presidente,
de que a oposição está certa em fazer o papel deles. Eles têm que tentar, no mínimo, tapar o sol com a peneira, sim. Mas não tem capacidade para isso, senhor presidente. Porque o que prevalece é a verdade. A verdade, ela tem que ela prevalece, senhor presidente, com todo tipo de argumento mentiroso, minucioso e enganador. E eu sou de um tempo, senhor presidente, ou estou vivendo um tempo, de que eu não aguento ouvir falar mais mentiras, injúrias e calúnias, quando nós estamos lutando para o bem do povo. E dentre algumas coisas que foram ditas aqui nesta manhã, senhor presidente, na tribuna, só gostaria de lembrar que todos os prefeitos do Brasil que assumiram no dia 1º de janeiro, ele trabalha, senhor presidente, com base na PPA, que é o Plano Plurianual, e a lei orçamentária de gestões passadas, do 1º ano. Todos os prefeitos que assumiram no dia 1º de janeiro, nós estamos votando aqui, senhor presidente, algo embasado que era para constar neste orçamento e não consta. Os aportes que deveriam ter sido feitos e não consta. Haja vista também que esta lei criada em 2012, nunca sequer foi feito um aporte. E aí, se nós formos apurarmos aqui inúmeras irresponsabilidades com o povo ouriense, com o servidor público, com os aposentados e tanto mais, aí nós vamos ouvir dizer aqui, o chefe do executivo ficou 8 anos. Agora, senhor presidente, numa situação dessa daqui, estou sendo muito sincero, numa situação dessa daqui, num projeto desse daqui, eu teria vergonha de ocupar essa tribuna aqui, bater no peito e dizer que eu tenho 10, 15, 11 anos sequer de casa, e saber, senhor presidente, que eu nunca tive capacidade para fiscalizar uma situação dessa, porque nós nunca tivemos nessa casa aqui um debate, precavendo, senhor presidente, esta situação aqui que nós estamos vivenciando hoje aqui. E eu gostaria aqui de parabenizar mais uma vez o prefeito Lucas Pocai, por esta coragem, por esta ousadia que ele está tendo de encaminhar esse projeto para esta casa, senhor presidente, e nós votarmos aqui de cabeça erguida e de tranquilidade, porque é uma vergonha. Aconteceu o que aconteceu nos meados de 2000, o vereador Santiago foi muito feliz, parabenizo Vossa Excelência, assim como os demais companheiros da base, que está pautando com a verdade dessa casa, de servidor, aposentado, seja lá quem for, ficar sem receber, senhor presidente, por falta de irresponsabilidade do chefe do executivo de gestões passadas. E eu faço da fala do vereador Santiago aqui nesta casa, que ele deixou muito bem colocado, de que as contas que estão tramitando, ouve-se falar que está sendo aprovada, o vereador foi muito feliz quando disse que era o mínimo que a prefeita teria que fazer. Eu também concordo com o vereador, porque seria muito mais vergonhoso, porque já foi uma vergonha, e ainda não ter as contas aprovadas, pelo amor de Deus. O estudo, senhor presidente, do impacto consta assim no projeto. Agora, é um absurdo eu ser um chefe, um representante do legislativo, eleito pelo povo, não saber entender ou decifrar algo que está escrito no projeto, senhor presidente. Eu faço questão de ler aqui, e Vossa Excelência, por favor, me corrija se eu estiver errado, porque eu não quero faltar com a verdade. O artigo 2º, que ele diz assim: o executivo municipal, no exercício financeiro de 2018, deverá encaminhar para aprovação legislativa, senhor presidente. Como que pode eu, como vereador, apresentar um projeto, não saber decifrar o que está escrito, o que significa essa palavra? Vereador Cícero, parabéns
pela integridade de Vossa Excelência, e foi muito feliz quando nos deu uma aula de português aqui, nos dizendo o que significa a palavra dever, que segundo o dicionário, senhor presidente, diz é ter obrigação, abre parênteses, legal e moral, o que eles nunca tiveram, fecha parênteses, assumir algo como causa determinante. É o que nós estamos dizendo aqui, senhor presidente. Subir aqui para tentar tapar o sol com a peneira, pode até tentar, mas não consegue. A verdade, ela prevalece. E eu gostaria aqui de chamar os vereadores, para que assim, possamos votar. Bom seria se tivéssemos aqui todos os votos, mas isso é prerrogativa particular de cada um sabe o que está fazendo. Porque esta votação aqui entra para a história de Ourinhos, sim senhor. Esta votação de hoje aqui entra, porque nós estamos salvando, o prefeito está unificando, senhor presidente. Por falta de responsabilidade de administrações passadas. Empurrar com a barriga? Empurrar foi eles, 12 anos empurrando com a barriga, e a situação da cidade, como se não basta buracos, como se não basta tantos outros problemas, mais um problema em que nós não estamos reclamando, nós estamos aqui consertando, arrumando, endireitando o que eles não tiveram capacidade de fazer. E outra coisa, senhor presidente, que já foi dito aqui pelos nobres que me antecederam, eles não tinham obrigação de fazer isso, a não ser a moral, que era de fazer o aporte, e que nunca se fizeram. Com esta lei que nós estamos aprovando aqui, o chefe do executivo, a partir de hoje, ele passa a ter a obrigação, por lei, e por compromisso, de fazer os aportes, para que o nosso povo, para que os nossos aposentados, nunca deixem de receber. Então eu justifico aqui, o meu voto nessa tribuna, mais uma vez, de uma maneira muito tranquila e consciente, e senhor presidente, e vale ressaltar aqui mais uma vez, a questão dos pareceres que nós tivemos aqui, senhor presidente, que foi um parecer pelo conselho que é formado por servidores públicos, a questão de ter que ter 10 anos, ser efetivo, essa lei foi revogada, salvo o melhor juízo, no ano de 2006, foi revogada, o conselho é constituído por servidor público, e na terceira aqui também, a Procuradoria Geral do Município. Vale a pena ressaltar que o procurador, ele é servidor efetivo, e ele depende deste fundo que nós estamos aprovando aqui, e aí não precisa dizer mais nada, é impossível que o cara daria um parecer favorável, diante de algo que ele saberia que seria comprometedor, para ele lá na frente. Então nós temos aqui, cidadão oriense, todos os argumentos verdadeiros, que nos deixa tranquilo, de aprovar e votar sim nesse projeto aqui, senhor presidente. Então, mais uma vez, eu parabenizo aqui, os nobres vereadores da base que nos antecederam, vereador Abel Fiel também, parabéns, Vossa Excelência, foi muito bem, expressou de uma maneira muito concreta, vereador Sérgio, vereador Santiago, vereador Anísio, vereador Cícero, investigador, os nobres que nos antecederam. E a verdade está aqui, senhor presidente. E aí, senhor presidente, eu termino aqui a minha fala nesta manhã dizendo que o tempo é soberano. E vocês podem ter certeza que é mais uma conquista a aprovação desse projeto aqui para vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cido do sindicato. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, público que nos acompanha pela TV Câmara, nosso cordial boa tarde.
Senhor presidente, não poderia deixar de falar da importância desse projeto e da urgência. Porque quando a gente fala do servidor inativo, que está ali esperando o dinheiro ser creditado lá na sua conta, eu acho que nós não podemos perder tempo. Então, eu gostaria aqui, como sou favorável a votar esse projeto nesta manhã, de exaltar aqui a coragem do Executivo em começar a discutir um tema tão importante e tão necessário. Porque a gente ouvindo certas colocações aqui nesta manhã, dá a impressão que o Instituto não faz parte da Prefeitura Municipal. Então, o que eu quero dizer com isso? Que isso é obrigação do gestor. Isso aqui, na minha opinião, já deveria ter sido tomado providências na gestão anterior. Porque em algum momento alguém tem que trazer à luz um problema desse que compromete todos os servidores ativos. Então, aqui hoje eu entendo que nós estaremos aqui, a partir de hoje, esse projeto aqui não é a solução, diga-se de passagem, definitiva para o servidor ativo e inativo, mesmo porque se discute nesse país hoje a reforma da Previdência, que também não ficará fora o setor público. Então, o ano que vem, lógico, quando se falou aqui do parcelamento, virá para esta casa um projeto onde tratará especificamente disso, do parcelamento para os próximos anos. Agora, quando eu falo em exaltar o governo e ter a coragem de mandar esse projeto aqui, porque são apenas 4 meses de administração, coisas que não ocorreram nos últimos anos. E também quero me lembrar aqui, que fala-se muito aqui, nesta casa, das contas que foram aprovadas do governo anterior. Uma coisa eu gostaria aqui de destacar aqui. Essas contas serão analisadas aqui por todos nesta casa. Então, eu gostaria aqui de lembrar de algo que eu vi recentemente, que já chegou a esta casa. No governo anterior, uma coisa nós não podemos deixar de lembrar. Se falava bastante, se comunicava muito. 177 mil reais por mês de telefones corporativos, 2 milhões no ano. Então, se o governo atual herdou tudo isso, não foi por falta de comunicação no governo anterior. Agora, falar que o tribunal, eu quero que todos entendam, o Tribunal de Contas do Estado, ele tem seu parecer, e parecer foi feito também para ser questionado. Então, vejam bem, 2 milhões no ano, só de telefone corporativo. Então, não foi. Se o governo atual herdou esses problemas, não foi por falta de comunicação, não é isso? Na gestão anterior. E gostaria aqui de mandar um recado a todo servidor público inativo, que segunda-feira eles estarão recebendo o pagamento. Era isso, senhor presidente, e gostaria de dizer mais uma vez que votamos sim. Com a palavra, vereador Caio Lima. Senhor presidente, permissão para fazer uso da palavra do assento. Permitido. Senhor presidente, cumprimento a mesa, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui de forma presencial, os telespectadores da TV Câmara que assistem essa sessão extraordinária, aqueles que nos acompanham pela internet, quer seja Facebook, YouTube. É importante essa discussão, é salutar, e é importante nós dizermos também da convicção que nós estamos votando hoje. Alguns servidores nos procuraram ontem, alguns deles, inclusive, muito preocupados. E é importante nós destacarmos aqui o estudo, outrora feito, acerca do projeto hoje discutido. Existe um estudo embasando essa ação concreta que hoje nós estamos votando. Assim como já dito aqui em 2011, a mesma empresa fez um estudo. Desde o ano passado existe esse estudo também em andamento e hoje vem acerca aqui dessa sessão e de modo concreto através desse projeto. Dentro, nós sabemos, da estrutura política do nosso país, sistema federalista, enfim, tudo que circunda e acerca a política e a estrutura política, nós sabemos que os poderes são independentes. Este poder é independente, poder judiciário, poder executivo,
mas nós não podemos fugir quanto à harmonia dos poderes. Nós não podemos aqui, de forma alguma, deixar isso de lado. Nós precisamos pensar na harmonia, por quê? Porque esse projeto, ele vem de encontro aos servidores inativos, mas sobretudo aqueles que estão ativos também, porque se trata do futuro deles, que irão se aposentar. Então nós devemos pensar aqui, uma visão ampla, num bem coletivo, e de modo concreto do servidor. Tratando da harmonia, nós precisamos frisar aqui que foi passado por comissões. Comissões essas que são formadas pelos próprios servidores. Servidores, inclusive, aqui dessa casa, não só do Poder Executivo. Tem servidor que representa lá o Conselho do Instituto de Previdência Municipal de Ourinhos, que são dessa casa, do Poder Legislativo, que não tem envolvimento nenhum com o prefeito, que não tem envolvimento com o Executivo, representam esse poder, porque estão lá discutindo o futuro deles também como servidores, tanto aqui do Poder Legislativo como do Executivo. Então é um conselho que deve ser respeitado, assim como todos os outros conselhos municipais que têm sua efetividade e a sua importância dentro do município e dentro da estrutura governamental. Então esse conselho aqui representado, eu não vou citar o nome de todos, mas nós temos aqui em mãos o conselho, a ata, tudo que foi discutido pelos conselheiros, né? E é muito importante, e eu quero ressaltar aqui, aquilo que nós temos em mãos, sobre o procurador-geral aqui do município de Ourinhos. Nós temos aqui um documento, ou seja, não foi feito de qualquer forma, existe uma responsabilidade por trás de tudo aquilo que nós estamos discutindo aqui hoje. Não existe responsabilidade nesses atos, pelo contrário. Então tem aqui um documento, um parecer do procurador do município, embasando a legalidade dos fatos, que é próprio do procurador averiguar a legalidade, embasado na Constituição Federal. Então existe aqui todo um fundamento que eu não vou citar para não adelongar. Ou seja, o que nós estamos discutindo aqui não é de qualquer forma. Nós estamos conscientes dentro de tudo isso que nós estamos relatando aqui. E é importante nós falarmos que as gestões anteriores fizeram a segregação. E se a gente procurar sobre segregação, segregar significa afastar, separar. Dividiu o servidor. Os servidores foram divididos. Acontece que existe um servidor, existe um município, existe um instituto de previdência. E agora, com essa ação aqui, que está sendo feita, está unificando. Para quê? Para que o servidor, aquele que está inativo, não venha a sofrer nenhum prejuízo quanto àquilo que ele recebe. Hoje ele tem o fruto da sua aposentadoria graças aos anos de colaboração que ele teve dentro do município. Então, o que foi feito em gestões passadas aqui, de separar, separou também e colocou um em risco. Colocou um grupo em risco, e é o que de fato aconteceu. Nós temos visto que um grupo, ele zerou, não tem mais condição de se manter. Então, por isso nós estamos falando aqui, que hoje o gestor, ele está agindo com responsabilidade. O aporte em gestões anteriores nunca foram feitos. Esse ano já mais de 2 milhões de aportes foram feitos. Dentro desse ano de 2017, 21 milhões seriam feitos. 21 milhões. É um valor muito alto, é expressivo. 21 milhões seria um valor de aporte que o gestor teria que fazer para o Instituto de Previdência Municipal aqui de Ourinhos. Então, nós estamos falando de coisa simples. Esse aqui é um estudo técnico. Pessoas vieram falar comigo, eu disse, olha, tem um embasamento técnico para isso. Não estamos aqui de qualquer forma. Muito pelo contrário, existe embasamento para a legalidade, por isso nós temos total consciência para votar hoje esse projeto. Consciente também que o artigo 2º, ora mencionado aqui pelos nobres vereadores, traz ao prefeito uma responsabilidade, o deverá, já existe a responsabilidade, a prefeitura, o gestor executivo já está assumindo essa responsabilidade, já está abraçando essa responsabilidade de fazer os devidos aportes que serão necessários. E quero deixar também registrado aqui nos anais dessa casa, a necessidade do parcelamento e do equacionamento do déficit. Isso deverá ser feito, porque existe algo que se chama Certificado de Registro Previdenciário, que é o CRP. É um certificado não no IPMO, é o certificado no Registro Previdenciário, que de 6 em 6 meses é atualizado esse registro que o município precisa ter, e se tiver a perca desse registro, nós não recebemos verbo da União, não recebemos verbo de lugar nenhum, o município fecha. Então existe essa responsabilidade, o prefeito está consciente e assumindo essa responsabilidade, haja vista que vai existir essa atualização desse registro.
E se o município não estiver de acordo com aquilo que é legal, ele perde esse registro. Ou seja, o executivo tem consciência, já assumiu essa responsabilidade, por isso todos nós aqui, a base irá votar de modo consciente, tranquilo e, o mais importante, de forma responsável. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, enfermeiro Alexandre. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente gostaria aqui de cumprimentar a todos os presentes, a você que nos acompanha no início dessa manhã de hoje, na tarde de hoje, nessa sessão extraordinária. Gostaria aqui de enaltecer a presença dos vereadores aqui presentes, que compareceram nessa sessão extraordinária, da disponibilidade de todos vocês e da consciência de todos vocês, da importância de estarmos presentes aqui hoje para votarmos e aos ausentes por motivos de compromissos já pré-agendados. E gostaria aqui também de justificar que o Dr. Salino está presente porque está passando por um problema de saúde, então é importante frisar isso. E a todos que usaram a palavra até o presente momento e que puderam aqui expressar a sua opinião, a sua convicção do que irão votar na manhã de hoje, ou na tarde de hoje, né, meio-dia e 36, eu diria que todos responsáveis aqui presentes tiveram tempo hábil para uma leitura. Nós, vereadores que apoiamos a atual gestão, que subimos no palanque do prefeito e nos unimos num bem comum, que era de nos propor a uma vaga nesse legislativo e ele, a vaga do executivo, de administrar essa cidade para que nossos munícipes tivéssemos uma cidade melhor, uma cidade mais feliz para se viver, com infraestrutura, com saúde, com tudo aquilo que é de responsabilidade do executivo para com o seu povo. Na manhã de hoje a gente está tomando uma decisão daqueles servidores que contribuíram, que doaram, que se propuseram a trabalhar por essa cidade. Eu diria que a responsabilidade nossa de um futuro próspero para esses aposentados é muito grande. Então, eu tenho consciência do voto meu na tarde de hoje, eu tenho consciência que eu estou tomando a decisão certa. Eu já errei muito na minha vida. Eu tenho uma servidora, que é minha atual esposa, que é servidora há mais de 17 anos, e eu não estaria aqui por motivos políticos, votando favorável a esse projeto e prejudicando ela. O que eu não desejo a ela, eu não desejo para nenhum dos senhores aposentados. E tenho a convicção, e só o tempo nos dirá, que nós tomamos hoje uma decisão muito certa e muito correta. Então, parabéns ao prefeito por ter essa coragem, parabéns a todos os vereadores aqui por apoiarem o prefeito nessa decisão que era extremamente necessária para assegurar que os servidores inativos e os pensionistas tivessem seguridade de que vão receber seus salários nesse mês e em todos os meses que virão pela frente. Aos que trabalham, que são os servidores atuais e que têm assegurado por direito, após anos de serviço, a sua aposentadoria, que talvez nem aqui algum de nós talvez nós não estaremos vivos para ver o que a consequência da decisão que nós estamos tomando aqui hoje. Acho que não quero ser repetitivo, porque todos os vereadores aqui presentes usaram a palavra e expuseram os seus pontos de vista, então relacionaram todos os fatos. Respeito a opinião da oposição,
só não concordo, né? Então eu diria a todos vocês que um futuro dos que já trabalharam e dos que trabalham está sendo tomado na manhã de hoje. Então, meu voto vai ser favorável, com uma consciência muito tranquila, com uma certeza de que nós estamos acertando, votando sim a esse projeto. E se nós errarmos, nós temos que ter uma humildade de vir aqui dizer eu errei e a consequência do que foi o nosso erro. Mas eu tenho certeza absoluta que era a melhor decisão que nós estamos tomando hoje é votar favorável a esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo fazer os... PMDB. Como líder do PMDB, com a palavra o vereador Flávio Luiz Ambrosim. Quantos minutos, excelência? 2 minutos. Excelência, serei breve. É que uma decisão, ela afeta o futuro. O que foi falado de gestões anteriores, de situações anteriores. E o que representa, excelência, em 1991, a Lei Municipal número 3.399 instituiu o regime jurídico único e previu a contribuição dos servidores em 10%. Em abril de 1992, houve a desvinculação dos servidores do RGPS e a absorção dos inativos e pensionistas pelo Tesouro Municipal. Entretanto, a alíquota de 10% sobre a remuneração dos servidores foi preservada, e estes valores passaram a compor o Fundo de Reserva dos Trabalhadores Municipais. Em 1996, houve a reversão do Fundo de Reserva para o Tesouro Municipal e a capitalização de recursos voltou a ocorrer apenas em abril de 2003, com alíquotas patronais e dos servidores, sendo que a contribuição mensal servia para gerar a folha de pagamento dos inativos e pensionistas. O excedente era encaminhado à formação de reservas. Excelência, eu estou com uma portaria aqui, uma portaria de 96. Excelência, eu gostaria que consultasse o regimento, que eu acho que é mais de 2 minutos, Excelência. Excelência, portaria número 323/96. Tem os considerandos aqui? Considerando a inútil acumulação desses recursos em conta de aplicação financeira especial, apesar de gastos rúbricos municipais com a Previdência Social Municipal serem deficitários, onerando o erário público. Excelência, eu gostaria de consultar seu regimento. Excelência, essa portaria retirou os dinheiros que estavam sendo depositados. Já naquele momento, começou em 91 e foi retirado em 96, Excelência. Isso está afetando hoje. Nós não estaríamos aprovando essa situação, não estaríamos nessa situação hoje que nós estamos encontrando aqui, se lá atrás não tivesse cometido um erro. E quem era o prefeito na época? Dr. Clauri Santos Alves da Silva, Excelência. Então, Excelência, gestões anteriores, eu acho que nós aqui não temos que ficar olhando muito pelo retrovisor, nós temos que tocar para frente, preocupar com o município, não ficar arrumando justificativas para isso, para aquilo, nós temos que resolver as situações. Mas aqui está deixando bem claro por que nós estamos nessa situação hoje. Se lá naquele momento não tivesse acontecido isso, essa portaria que tirou o dinheiro dos pensionistas e dos servidores naquele momento, nós não estaríamos passando por essa situação. Então, só colocando essa situação para ficar bem claro em relação às gestões anteriores. Era isso, Excelência. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na presente sessão extraordinária, agradeço a proteção de nosso Deus e a presença de todos e declaro encerrada a esta sessão.